Agora nós vamos ver, né, o que é um resumo de um bom TCC na engenharia. No seu texto, na introdução, né, você tem uma proposição de objetivos, né? Então esses objetivos precisa estar em sintonia com a conclusão, né? Então é uma relação, né, entre o que você propõe que vai fazer e que realmente você fez. Vamos exemplificar isso. Se eu digo que eu vou pesquisar, né, sobre captação de água de chuva em uma indústria, então lá na minha conclusão eu tenho que dizer: a pesquisa nessa indústria X sobre captação de água de chuva gerou esses e tais resultados. Foi suficiente, atendeu a 20% da demanda, a 30% da demanda. Então essa é a relação entre objetivo e conclusão. Então um bom TCC ele tem uma boa relação, um bom equilíbrio, né, entre objetivos e conclusão. Então essa é uma chave. Eu fiz um trabalho, você é aprovado no TCC, tem os objetivos, tem a conclusão, está em sintonia, então você tem um trabalho provavelmente que vai ser aprovado, certo? Os principais elementos de um TCC. Esses principais elementos é o que está lá no texto, no artigo que você vai estudar, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, esses principais elementos, o principal elemento que chama mais a atenção de um TCC é seu título, né? Captação de água de chuva em postos, estudo de leis de resíduo sólido da construção civil. Então, no município tal, na região do Vale do Paraíba. Esse é o título, é o que chama mais a atenção. Depois da pessoa chamar a atenção pelo título, eu vou ver o resumo, né? Um resumo bem feito, bem escrito, né, é um elemento principal. Lê o resumo, gostou do resumo, vê a conclusão. A conclusão é o terceiro ponto mais importante de um TCC. A conclusão, considerações finais, né? Depois, os seus objetivos, né? Então, se a conclusão está linkada com o objetivo do slide passado, ok? Os resultados que tiveram essa pesquisa, ok? Então, o resultado desse trabalho, certo? É o quinto ponto mais importante. O sexto ponto é que estudo de caso você está trabalhando. Então, estou trabalhando com sobrado, né? No caso de resíduo sólido, estou trabalhando com o Vale do Paraíba. Se eu estou trabalhando com desempenho, meu estudo de casa é sobre um edifício de 20 pavimentos, de 5 pavimentos, quantos apartamentos, né? O sétimo ponto importante é a revisão bibliográfica, o que é que você estudou, o que é que você viu, o que os outros autores estão trabalhando pela área. E, por fim, a sua introdução. Então, esse é um grau de importância de um TCC. Se observa que esse não é a ordem natural que você lê o trabalho, né? Que ele está impresso, pelo menos, né? O que ele está impresso é título, resumo, introdução, né? Objetivos, aí vem estudo de caso, resultado, revisão, conclusão, né? Então, referências bibliográficas no final. Então você vê que essa não é a ordem natural que um trabalho é impresso, certo? A escrita ideal seria você ter bastante atenção no resumo, né, das principais conclusões, dos resultados, dos materiais e métodos de pesquisa, né, a sua revisão bibliográfica, a sua introdução e o seu título. Então isso seria uma ordem para você escrever sobre um TCC de forma ideal. Não é possível, né? Então a gente vai ver qual seria uma escrita possível, né? A primeira coisa que você vai escrever, que a sua leitura tem que estar focada, né, é sobre revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica é um dos pontos mais importantes do seu TCC, certo? Revisão bibliográfica é principal, é a coisa que vai lhe dar base para você escrever
sobre um TCC, né? Se você faz uma boa revisão bibliográfica, você vai poder fazer um bom objetivo, uma boa metodologia, um bom resultado, conclusão, considerações finais, resumo e introdução, certo? Então essa é o primeiro passo, né, possível para você escrever sobre um TCC. O impacto, né? O impacto, já que eu falei para vocês aqui, voltando no slide, que a revisão bibliográfica é o mais importante, né? Então, nessa revisão, você tem que pensar, quando você vai escrever um TCC, você não tem autoridade suficiente. Então, você precisa falar de outras pessoas. Então, você vai fazer uma coisa que a gente chama no trabalho acadêmico de citações, né? Então, a citação mais importante, de maior impacto no seu texto, que vai chamar mais atenção, que vai qualificar o seu trabalho, são os artigos científicos que estão em revistas científicas, né? A base de pesquisa de vocês tem que ser revista científica, né? Então, primeira coisa que tem mais impacto são os artigos científicos que estão em revistas científicas, né? Então, se Deus quiser, quem sabe no final do trabalho vocês conseguem publicar um trabalho em uma revista científica. Isso vai abrir muitas portas na atuação profissional de vocês. Você pode também estudar, ler teses de doutorados, né? Teses acadêmicas, científicas, ok? Dissertações de mestrados científicos também, não é um mestrado profissionalizante, certo? Pode procurar livros básicos. Livros básicos geralmente é importante quando a gente vai fazer uma revisão de uma fórmula, de uma equação, de um princípio fundamental, mas de regra geral não é um assunto tão moderno, tão atual, certo? Então, artigos de congresso, né? Se Deus quiser, vocês vão publicar um artigo em congresso. Então é um trabalho que abre algumas portas, tem algumas ideias bacanas e tal. Geralmente é um trabalho inicial, mas pode pesquisar, pode referenciar. Revistas técnicas. Revistas técnicas são as revistas, vamos supor, de uma editora, de um fabricante de material. Ele coloca alguma revista, geralmente as figuras das revistas técnicas são muito boas, né? Um gráfico, tem uma imagem mais elaborada, eu posso usar, mas se eu quero, de repente, eu vi lá, acho um texto bacana na revista técnica, eu vejo quem é o autor, e do autor eu procuro numa revista científica e cito a revista, que é bem melhor. A mesma coisa numa tese. Fiz uma tese, a tese é bacana e tal, provavelmente o cara vai ter publicado numa revista científica também. Então eu pego o nome dele, procuro ver se ele não tem numa revista científica, e para eu poder citar a revista científica, porque meu trabalho fica mais rico, é um trabalho de mais qualidade. A revista científica, geralmente, ela teve uma revisão bem mais feita, com bem mais acurácia, com muito mais ricas em detalhes e referências, ok? Relatórios oficiais do governo, de associação, a gente pode citar isso. Normas técnicas, certo? A gente pode também usar nesse material, ok? E pode também fazer pesquisa de outros TCCs da Unisal de preferência, não de outra universidade. Se da Unisal, você está trabalhando aqui na sua universidade, você está valorizando o trabalho aqui foi feito, e quer valorizar, valorize também os outros alunos do professor Firmino, que ele já orientou em mais de 20 alunos. Então, usar esses outros trabalhos, você vai dando continuidade, vai percebendo o estilo, né? E vai melhorando esse trabalho, vai deixar uma contribuição bacana aqui para a Unisal e para a comunidade aqui do Vale do Paraíba, certo? Eu coloquei aqui um xizão aqui, porque o principal, e o que eu quero que vocês foquem, é em revista científica. Os demais, tese, dissertação, artigos técnicos, congresso, livro básico, vocês podem pesquisar, mas não é recomendado. É melhor focar na revista. Hoje em dia tem uma base muito boa que se chama base Cielo. Com essa base, seu trabalho fica muito rico, né? É muito fácil de pesquisar, de procurar, né? Ter pelo menos acesso. Fácil não é, mas tem acesso a essas informações. Então, esse trabalho você
tem facilidade, né? Então você pode aproveitar essa condição, ok? Então, os demais podem, mas não é recomendado. Fica para um caso de emergência, caso o assunto seja muito inédito, você não acha com tanta facilidade em artigo científico, ok? Mas hoje em dia, assim, basicamente, os temas que a gente vai trabalhar, eu recomendo para vocês a captação de água de chuva, desempenho de edificação, manutenção de pós-obra, né? Isso, loteamento, saneamento, aí tem muita revista científica falando sobre isso, que é o nosso foco principal, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir trabalhar em um ano e fazer um trabalho bacana, sem tanto desgaste físico e emocional, beleza? Outra questão importante, professor Firmino, eu gosto de ler blog da engenharia, posso citar isso, né, um texto solto de internet? De regra geral, não é recomendado você citar. Alguns blogs é bacana porque tem muitas figuras boas, bem trabalhadas, editadas. Então, de repente, eu uso uma figura, já é aceitável. Mas o texto escrito em si, não é recomendado que você cite do blog. Gostou muito do texto? É um texto, vamos supor, que fala de hidrologia, e é o do Tucci tem um blog. Então, acha o nome dele, do nome do autor, eu procuro ver se ele não publicou em alguma revista científica, né? E basicamente, se eu vejo se ele publicou em revista científica sobre aquele assunto, eu cito a revista científica, né? Então, abre portas, né? Só usa blog, figuras, nunca usar texto. Evitar ao máximo usar texto de internet, né? Texto só de revista científica. Recomendação, salvo situações emergenciais, caso assunto que você não ache de jeito nenhum em revista científica, certo? Então, essa é a principal característica, ok? Opa.